Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje com ela, Tabata Guimarães, fisioterapeuta cicatricial. O nosso podcast de hoje, Descomplicando o Pós-Parto. É bem o nome disso mesmo, vamos descomplicar, ter essa conversa que é importantíssima para quem é mãe e para quem não é mamãe ainda. Então, bem-vinda, Tabata, ao podcast. Vai ser um prazer ter essa conversa com você. Bom dia, sejam bem-vindos todos que vão escutar esse podcast. Realmente é para pós-parto, para mamãe, para gestante e tentantes também. Então sejam bem-vindos a esse projeto novo, esse sonho que está sendo realizado neste momento agora. Que legal, né? Mas antes a gente precisa conhecer a Tabata para poder falar da sua trajetória. Quem é a Tabata? Bom, Tabata falar a verdade, era uma sonhadora, mas um pouco medrosa nesse mundo assim da maternidade em si. E depois que eu tive a minha filha, tudo mudou. Tenho filha, minha filha tem 5 aninhos, casada. E para mim foi muito desafiador esse processo da maternidade. Por isso que eu entrei para esse processo todo. Porque é muita falta de informação, é muita falta de conhecimento, educar essa mamãe do pós-parto. Então, eu entrei comigo nesse processo todo. E hoje em dia, a gente está tentando trazer educação para essas mamães, que é importante. É uma jornada que para nenhuma mamãe vai ser fácil, porque Nenhum. mesmo mães de segunda viagem sempre vai ter um desafio novo, porque são crianças diferentes, Sempre. fases diferentes. É bem legal ter essa experiência, né? Sim. Mas aí a gente precisa saber como foi que você deu o ponto de partida, como foi que você entrou nessa especialização. Tudo começou comigo. Eu tive parto cesárea. Eu queria muito um parto normal. E aí eu tive um parto cesárea, não foi minha escolha, mas aconteceu. E eu comecei a passar o desafio do parto cesárea, porque todo mundo falava assim, Tabata, parto cesárea, a mamãe não tem muito leite, muitas complicações, é muito desafio. E eu fui passando por todo esse processo. E eu sempre pesquisava informação, sempre. Mas não tinha nada, não tinha nada. Então, quando aconteceu comigo, eu comecei a querer buscar conhecimento, querer entender um pouco mais, porque como eu não tinha nada, então eu queria saber como que eu podia fazer para tratar as minhas complicações. Que aí, eu sabendo como tratar, tudo fica muito mais fácil nesse processo todo. Mas falta de informação não tinha nenhuma, então eu tive que ir buscar em curso, especialização, até mesmo fora de Manaus, para poder trazer informação para cá e até mesmo o mundo inteiro, porque mesmo tendo informação, mas é pouca. E aí passou de olhar para você e ver que você sentiu a necessidade de buscar sobre o Senti, assunto, aprendeu aprendi. e aí e agora passa para as outras mamães. Como funciona todo esse processo? O que acontece? Quando eu tive meu parto cesárea, eu tive muitas dores. Não sabia como tratar essa cesárea. E depois que eu tive a cesárea, eu tive um desafio da amamentação. Eu não conseguia amamentar a Radassa como é de costume, só no peito. Então eu tive que complementar ela. Então isso para mim foi muito difícil, porque esse processo eu queria amamentar, eu já não tive um parto normal. Aí a amamentação que era uma coisa que era o meu sonho. Então eu tive que complementar. Então o que estava acontecendo? Então eu buscava informação e sempre era muito vago. E aí, depois que eu tive esse processo todo da amamentação, da cesárea, eu comecei a ter aquela culpa materna de sempre estar cuidando, protegendo, e a gente acaba esquecendo da gente. A mãe, ela se anula, ela fica invisível nesse processo do pós-parto. Então, proteção sempre, filho, como é que o filho tá? Eu consigo sustentar, eu consigo cuidar, eu vou dar conta de tudo isso, é uma loucura. E a gente acaba não dando atenção pra ninguém. Nem pro esposo, nem pra gente. Só pro neném. Porque é um desafio. É como se a gente levasse uma rasteira na vida. Então, é um desafio. Por quê? Porque não existe preparação pra esse pós-parto. A mãe, ela se prepara pra
para a gestação, ela se prepara para o parto, mas cadê o pós-parto, que é muito mais desafiador para essa mamãe? Ainda mais num parto cesárea, né? Ainda mais num parto cesárea. Todo mundo prepara essa mulher para um parto normal. Mas e quando essa mãe, ela não conseguiu ter um parto normal, ela vai ter um parto cesárea, e aí? O que vai acontecer? Como é que vai ser os cuidados? Como é que vai ser o cuidado dessa cicatriz que não tem? Primeiro que quando a mãe descobre que vai ser um parto cesárea, ela Já fica assustada, foi o que eu impacto. fiquei meio que assustada. Porque o pessoal tem essa de, meu Deus, o parto cesárea, ele é complicado porque ele Sim, realmente sim. tem vários cuidados. E aí ela já fica acaba colocando coisas na cabeça e se sente pressionada de alguma forma, Sim, né? e a sociedade é muito cruel também, entendeu? Porque todo mundo fala, não, você tem que ter um parto normal e tal. Tudo bem, mas e quando chega um caso que foi eu que eu não consegui ter? Uhum. A gente não vai acolher essas mamães? Só porque passaram por um parto cesárea e só por isso elas não tiveram a mesma dor? Elas não tiveram... Porque às vezes as pessoas falam que parto cesárea são pessoas de preguiça, não tem nada a ver. A dor é muito grande, mal sabe uma mulher que teve parto cesárea. A dor de cuidar do neném, de se movimentar. Então é muito complicado. Então eu não tinha essas informações, eu não sabia como fazer. E eu tive todos esses problemas. Eu tive diástase, primeira gestação, eu tive diástase, que é o afastamento dessa musculatura de extensão. Só uma. Uma criança aconteceu tudo isso. Mas hoje em dia eu entendo que é todo um processo. O Senhor fez eu passar por isso para me poder hoje em dia educar essas mamães. Então, eu tive parto cesárea, eu tive complicações na amamentação, eu tive diástase, eu tive hérnia umbilical, eu tive disfunções que aconteceu no meu pós-parto, que eu só demorei 1 ano para poder entender o que estava acontecendo comigo. Muito tempo, né? E com 1 ano que estava acontecendo comigo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Então, eu tive que procurar ajuda. Eu tive que procurar ajuda em outros lugares, fora de Manaus, para poder entender. Porque lá fora é totalmente diferente. Estudo. Eu fui procurar estudo. Eu fui procurar artigo, informação, para entender como eu podia me ajudar. Porque eu me ajudando, eu vou saber tratar outras mamães. Com certeza. E foi o que eu me encantava, porque eu era da fisioterapia e da dermatofuncional. Eu trabalhava com a estética. Flacidez, estria, corpo da mulher deixar bonito. Aí eu fui para um outro caminho que eu dizia, gente, eu também posso cuidar da estética dessa mamãe do pós-parto. Que é muito importante, né? Eu quero cuidar da funcionalidade. Porque eu tava com 1 ano da Radassa e eu tava totalmente esquecida. Eu tava totalmente... Meu marido falava assim pra mim, vamos jantar, vamos colocar... Eu vou comprar um vestido pra você. Eu me sentia horrível naquele vestido. Eu me sentia feia por causa da distensão do abdômen. Só que eu não sabia que essa distensão era um problema, era uma disfunção que estava acontecendo comigo. Porque as pessoas falavam assim, usa cinta para recuperar seu corpo. Não era isso. É mais além do que isso. A mãe passa 9 meses gestando. Por que ela não passa cuidando o voltar? Por que ela não recupera também? Mas ninguém fala para uma mulher que ela precisa se recuperar, que é a minha briga constante. Hoje em dia é uma briga constante de todas as redes sociais, porque eu falo, a mãe precisa se cuidar. Só que se ninguém falar para ela que ela precisa se cuidar, ela não vai. Mas como eu me cuido? Ao redor tá um tsunami, tá uma loucura, eu tenho que cuidar. Mas como? Então vamos fazer o seguinte, eu fico com o seu bebê. A rede de apoio entra aí, né? E hoje em dia, a fisioterapeuta em si, ela pode ir num local da casa dela. Ela pode, tem assuntos e disfunções que ela pode também estar tratando na casa dela. Por isso que eu digo, hoje em dia ela consegue fazer recuperação só com 5 minutos. O que é 5 minutos? É um rolar de dedo no celular que eu falo. Verdade. Então, o que é 5 minutos para ela? Não é nada. Então, ela precisa virar o olhar para ela e entender que ela precisa de uma preparação, de um cuidado, assim como ela teve antes, na gestação e no parto. Eu acredito que também vai das pessoas que estão ao redor daquela mãe para que às vezes não, a maioria das mães, elas
tem esse olhar mais pro bebê mesmo, e aí fica aquela, ai, não se sentindo legal, que acha que se cuidar vai se descuidar do Sim. bebê. E aí precisa ter esse apoio para que elas enxerguem a essencialidade Sim. desse cuidado, né? Sim, eu tenho mães que na gestação elas já estão meio que se preparando nesse processo, porque como eu falo, a partir do momento que você se prepara, você não vai ter medo de quando chegar no pós-parto. Vai estar cegas, né? Isso. Então, a mãe que ela chega realmente despreparada, meu Deus, é uma loucura, mas por quê? E ela acaba passando esse medo para outras mães. Olha, pós-parto é muito difícil. Pós-parto é muito complicado. Então, assim, a partir do momento que ela passa medo para outras mães, começa a empacar aquilo ali para aquela outra mãe. Entendeu? Então, a partir do momento que uma gestante se prepara para esse pós-parto, que é o que eu falo, a luta do se preparar para esse mundo do pós-parto. Por isso que o podcast é isso, descomplicando, é descomplicar tudo dessa vida dessa mamãe do pós-parto. Porque é importante ela estar sabendo o que vai acontecer o amanhã, o depois, daqui a um mês. É importante. Todo esse processo dura em média quanto tempo? Eu te confesso que até hoje eu tô procurando tempo pra cá. Porque assim, o processo da recuperação em si é pouco. A partir do momento que ela começa a cuidar da cesárea dela, 1 ano, 2 anos está tudo bem. Do corpo dela, ela vai estar sempre precisando desse cuidado com ela, da recuperação, porque se é uma constância. A partir do momento que a mãe ela gestou, ela vai precisar, assim como a gente vai para academia. A gente vai para academia, a gente precisa dessa manutenção da academia. É a mesma coisa o pós-parto, porque a gente está falando de corpo, a gente está falando de músculo, a gente está falando de função desse corpo. Então, é constância. Não é uma coisa que eu digo, hoje a cesárea em si, porque a cesárea a gente trata, 1 ano, 2 anos, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas o corpo da recuperação dela é uma constância que ela precisa estar se olhando para ela, dizendo, não, hoje eu vou correr. Hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer uma academia, hoje eu vou fazer uma yoga, mas que ela queira fazer movimento. Se movimentar. Tabata, já me movimento no pós-parto, na agonia, na louco. Mas não é esse tipo de movimento. Sim. Esse tipo de movimento é uma sobrecarga. É uma tensão. Você tá toda hora com o neném com uma tensão. Por questão de necessidade, né? Isso, é uma tensão. Então, se movimentar em termos de se sentir bem. Para quê? Para você durar mais e para você ter uma qualidade de vida para o seu filho. Sim. Porque eu sempre falo para minhas mamães, a gente morreria por um filho, mas a gente não deixaria de comer besteira por um filho. Porque a gente viveria muito mais se a gente se alimentasse bem. Isso é um ponto muito forte, né? Muito. Porque a gente come qualquer besteira. Mas lembra que qualquer coisa que você comeu, qualquer coisa que você faça que vá prejudicar a sua saúde, é menos um dia na sua vida. Então, a gente quer viver mais para nossos filhos.